Bom, bom dia a todos. Eu quero agradecer inicialmente aqui o convite do Raul. Estar aqui num momento como esse, junto com o Levi, que aliás é o único que não é do Nordeste aqui na bancada, pelo menos nessa principal aqui. De né? coração eu sou. Tá salve. Tá Tudo aqui. Maranhão. Olha aí, Maranhão? Então pronto, Ceará, Maranhão, Piauí, Pronto, Rio Grande do Norte. Pronto, tá tudo dominado aqui. Bom, dizer, Raul, da minha admiração por você, pelo trabalho que você faz, que não é de hoje, né? E é claro que o fruto não cai longe da árvore, né? A sua família, que está aqui presente, certamente tem muito orgulho do trabalho, do legado, né, do João Paulo, ele que certamente honra o estado do Piauí, que tem uma história de realizações e de amor a esse país, em especial ao Piauí, mas ao país como um todo, pelas ações que foram empreendidas, que alcançaram o nosso território como um todo. Né? Eu estava escutando o Levi falar, com a familiaridade que ele tem, até por ter sido aluno do João Paulo, né? E ter tido a oportunidade rara de ter convivido com aqueles que foram os principais protagonistas da nossa história econômica recente. O Brasil, é verdade, tem uma tradição interessante, eu diria até cíclica em relação à visão econômica, né? E nós somos um país que recentemente crescia de uma forma muito vigorosa, pelas razões que todos conhecemos aqui nessa mesa, né? E nós estamos precisando reencontrar esse ciclo virtuoso do crescimento. E para que isto ocorra, uma série de medidas macroeconômicas estão sendo engendradas, e talvez a base de toda essa transformação passe justamente pela nossa reestruturação fiscal. É o que dá previsibilidade, é o que dá segurança jurídica, é o que nos permite buscar as parcerias necessárias para que o país saia da situação em que ele se encontra. Né? Eu estava ouvindo ali o nosso governador, que também é um vendedor do seu estado, conversando a respeito da necessidade de portos, de infraestrutura e contando sobre o que é o Piauí. E é importante, governador Wellington, escutarmos o senhor, porque, sem dúvida nenhuma, o Brasil é um país fantástico. As pessoas não têm a dimensão do que é o país. Quem mora em Brasília, por exemplo, com certeza não tem. Né? Não tem dimensão do seu potencial, da sua riqueza, do que existe no nosso país. E quando você fala do Nordeste, eu que venho do Nordeste, nós somos de um estado onde 92% do nosso território é semiárido, ao contrário do Piauí. Né? Você também encontra uma série de reservatórios hídricos, né, de grande vulto. Você encontra minas de calcário, de ferro, fruticultura irrigada. Então, é uma região extremamente vibrante, rica, e que pode e deve ser parceira desse crescimento que o Brasil precisa, e, sem dúvida nenhuma, será a partir da estatura de líderes como o governador Wellington. Eu estava dizendo aqui a ele em particular que bom que você fosse a média do pensamento do seu partido, viu? Porque, sem dúvida nenhuma, mais do que nunca, o Brasil precisa de vozes que entendam a necessidade do momento em que o Brasil atravessa. Esse problema, ou a pauta da Previdência, por exemplo, não é uma pauta do presidente Bolsonaro, né? É uma pauta da sociedade brasileira. Né? E, ao longo dos últimos 25 anos, todos os presidentes que estiveram à frente da nação, dos destinos da nação, trataram do tema. Trataram do tema com maior ou menor ambição, até em função das circunstâncias que os cercaram. Né? Mas se entenderam a necessidade de reestruturarmos a nossa condição previdenciária. E aqui algumas premissas do que nos moveu a apresentar o projeto. Primeiro, talvez tenhamos uma oportunidade única de nos debruçarmos com absoluta transparência sobre os dados que permitiram a apresentação do projeto no Congresso Nacional. Nós fizemos toda a apresentação de microdados, memórias de cálculos, com transparência absoluta, porque entendemos que a sociedade precisa participar do debate.
participar do debate de tal forma que na hora que se faz uma concessão para BPC, para rural, para professor ou para transição de funcionário público, há um custo. E esse custo vai ser compartilhado com o conjunto da sociedade brasileira. Eu fiz uma afirmação ontem que causou até alguma espécie, né, mas eu tenho dito onde eu vou, que a população brasileira que mais vai ganhar com a nossa rigidez fiscal é a população mais pobre. É a população mais frágil. Porque o que acontece no Brasil é que o Estado brasileiro, como ente subnacional ou governo federal, perdeu a capacidade de resolutividade, ou seja, de atender às legítimas demandas do conjunto da sociedade, principalmente daquela parte da população que precisa de governo, porque quem precisa de saúde pública é quem não pode pagar um plano de saúde. Quem precisa de educação pública de qualidade é quem não tem dinheiro para colocar seu filho numa escola particular. Quem tem a maior necessidade da segurança pública são as pessoas que vivem na periferia das cidades. Essas estão muito mais expostas à violência implícita ou explícita. A sociedade precisa que haja manutenção da sua estrutura logística para que se estabeleça um fluxo de investimentos que consiga mitigar essa situação, por exemplo, de desemprego estrutural que o país enfrenta. E ontem nós fizemos uma apresentação na comissão especial, onde mostramos que a mensagem que é dada para a nova Previdência é uma mensagem que é como se fosse aquele remédio que você dá para a criança para que ela se restabeleça de uma enfermidade. Ela pode até não gostar do gosto do remédio, mas aquilo vai fazer com que ela cresça, se fortifique e se restabeleça. E é o nosso papel, como gestor, dizer o seguinte: olha, povo brasileiro, vocês vão trabalhar um pouco mais, vocês vão pagar um pouco mais. Agora, quem tem mais, paga mais, quem tem menos, paga menos. Essa é a essência da mensagem que está inserida no processo. E aí, um dado que para mim marcou muito foi um dado feito pelos técnicos do IPEA, que estão dentro da nossa SPE, que mostra que o nosso sistema ele é fortemente subsidiado. O sistema de repartição solidário que nós temos hoje. De tal forma que, por exemplo, alguém que ganha um salário mínimo no Brasil e que contribui em média 19 anos e meio e se aposenta aos 65 anos e meio de idade no Brasil. Os pobres se aposentam aos 65 anos e meio já. Essa pessoa ela é subsidiada em função da sua sobrevida, Raul, em quase 160 mil reais pelo governo, pela sociedade brasileira. Ou seja, se você capitalizar o recurso que ele contribui ao longo da sua vida, a crescer a contribuição do empregador, trazer valor presente e capitalizar isso, e distribuir ao longo de uma sobrevida média, que hoje é 17 anos após os 65 anos, o Estado brasileiro ainda tem que aportar 160 mil reais para prover a situação deste cidadão. Agora, um profissional da carreira pública, que ganha acima de 25 mil reais em média, esse cidadão, ele é subsidiado pelo governo federal em 4 milhões e 600 mil reais. Então, essa é uma situação que precisa ser discutida pela sociedade brasileira. Porque nós temos um sistema que subsidia principalmente os mais bem aquinhoados. E esse recurso é retirado da necessidade que o governador, o prefeito, o governo federal tem de prover a necessidade da população mais fragilizada, que precisa de saúde, de educação, de infraestrutura, de programas sociais. É um paradoxo. Quando apresentamos o projeto, por exemplo, olha, mas vocês estão impactando principalmente o sistema, o regime geral, porque o regime geral tem 810 bilhões de impacto, o regime próprio 220, que é dos funcionários públicos. Mas tem uma regra que não foi ainda retirada, que eu saiba, que é a proporcionalidade, né? No regime geral você tem 71 milhões de brasileiros. No regime próprio tem 1.400.000. Então, na proporcionalidade, é 14 vezes mais forte o impacto no regime próprio do que no regime geral. É 14 para 1. Então, quando dissemos desde o início que quem tem mais vai contribuir com mais, é verdade. Quem tem mais contribui com mais.
E nesse momento em que nós atravessamos uma situação de absoluta exaustão da capacidade do Estado de prover essas necessidades mínimas, quando em 2014 o governo federal, no GN4, conseguiu investir mais de 100 bilhões de reais, Valderi, investimento em infraestrutura. E em 2019 se estima que isso vai chegar a 35 bilhões de reais, ou seja, em menos de 5 anos, você teve uma deterioração de 2/3 da sua capacidade de investimento, e isso é progressivo. Se estima que em 2022 isso vai ser praticamente anulado, se nós não fizermos nenhuma inflexão no sentido de corrigir essa trajetória perniciosa da possibilidade do investimento público que precisa ser resgatado. Então, por si só, mostra a necessidade de fazermos o trabalho de reestruturação previdenciária para partirmos, inclusive, para outros ajustes macroeconômicos igualmente importantes. Aí eu falo aqui da reforma tributária. O nosso ministro, Paulo Guedes, tem falado sempre, e é a sua visão e é o seu diagnóstico sobre a situação econômica do país, de que o espírito de 1988, por ocasião da elaboração da Constituição Cidadã, e eu falo na questão econômica mesmo, ao longo do tempo foi solapado. Porque a partir do governo Fernando Henrique Cardoso, a questão da criação das contribuições, que não permite o compartilhamento com estados e municípios, centralizou os recursos na União e, em contrapartida, repassou responsabilidades para estados e municípios. As pessoas não vivem em Brasília, não vivem no Brasil, vivem em estados, mas principalmente vivem nas cidades, né? A política e a vida é uma questão local. Quem mora no Rio de Janeiro gostaria que a prefeitura local tivesse a capacidade de fazer uma zeladoria eficiente. A limpeza da cidade, a manutenção dos canteiros, né? A atração dos pontos turísticos, enfim, ter a capacidade de prover minimamente condições de sanidade que vão permitir que a população viva bem, né? Então o ministro defende a descontração desse recurso, ele fala até mais Brasil, menos Brasília. E se você quer refazer o pacto federativo, você não pode repartir o que você não tem. Como é que fala? Tem um ditado lá em nós, que lá no Nordeste fala, fica 2 periquitos no aquengo, coisa parecida, tem uma coisa mais ou menos por aí. Então, hoje o Brasil não tem, o governo federal praticamente não tem o que repartir. Então, ele precisa reequilibrar a sua estrutura fiscal para justamente fazer cumprir esse desígnio que eu acho virtuoso. Ou seja, repassar o recurso e a decisão do investimento para quem está mais próximo à sociedade, à população. É muito complicado você ter uma visão, eu diria, vertical da necessidade de quem mora no Piauí, no Rio Grande do Norte, no Rio Grande do Sul, em Minas Gerais ou em Sergipe. Quem sabe a necessidade da população local é quem está lá, é quem vive lá, é quem sente a pressão e a necessidade da população localmente. E, aliás, essa questão da redefinição do Pacto Federativo me parece assim central nesse processo de um país novo que se discutindo no futuro. E unifica todas as correntes políticas, não tenho nenhuma dúvida em relação a isso. Há uma espécie de síndrome de sentar na cadeira. Então, você senta na cadeira, então todas as boas intenções se esvaem. Então, eu prefiro manter aqui o poder, manter a centralização, manter essa relação de promiscuidade ou de compadrio, que pode me beneficiar momentaneamente, mas prejudica a médio e longo prazo o país como um todo. Mas como o nosso presidente Bolsonaro já disse em várias oportunidades que não entende de economia, com muita humildade, inclusive, com muito discernimento e com muita sabedoria, e coloca esse norte, essa bússola econômica nas mãos do Paulo Guedes, eu não tenho visto nenhum momento de tergiversação, de hesitação do ministro em relação a essa intenção. Muito bem. Aliás, aqui está o Valderi, que é o responsável pela elaboração dessa estratégia, a formalização ou a concretização dessa ideia. Ele vai falar um pouco certamente mais adiante. A questão da desregulamentação, aí eu me volto novamente aqui ao nosso vendedor do Piauí, aqui do Nordeste. Trazer investimentos para o Brasil, ou para o Piauí, ou para o Nordeste brasileiro, passa por se criar um ambiente propício, acolhedor, saudável para quem vai empreender. No Brasil, infelizmente, há um hábito, eu diria um mau hábito, de se confundir empreendedor com predador.
as palavras podem ter até uma condição de sonoridade parecida, mas são completamente distintas. Tá? Então, a criação de um ambiente favorável também é uma ação, um propósito que nós estamos fazendo na economia. A desburocratização, a simplificação, a retirada de uma série de regulamentos absolutamente inócuos. Por exemplo, eu também sou, Raul, o sucedâneo do ministro do Trabalho. E nós estamos debruçados sobre a desregulamentação e a simplificação das NRs. Toda a normatização na área de saúde e de segurança do trabalhador está sendo revista. E a primeira vai ser a NR12, que nós vamos entregar agora no mês de junho, que trata de toda a estrutura, de toda a regulamentação de maquinário de uma padaria a um forno siderúrgico. E que impacta diretamente na produtividade, que impacta diretamente na capacidade do nosso país de competir com outros países. Você tem hoje custos absurdos em função de uma normatização absolutamente bizantina, anacrônica, hostil. Tá? Então, nós estamos debruçados sobre todas as NRs. Existem quase 5.000 documentos infralegais de portarias, instruções normativas, decretos, da década de 40 até hoje, que são utilizados ainda pela nossa fiscalização de forma absolutamente arbitrária. Então, o que faz a fiscalização do trabalho no Rio Grande do Sul é diferente do que trabalha Minas Gerais, que é diferente do que trabalha o Rio Grande do Norte. Não há uniformização de procedimentos, não há nitidez nesse processo, não há clareza, não há transparência. Imagine um pequeno empresário submetido a 6.800 regras distintas de fiscalização. É absolutamente impossível ele entender, compreender e se adequar a esse corolário, esse cipoal de legislação e de regulamentação. Nossa ideia é reduzir em 90% isso. E é o que nós estamos tentando fazer. Então, nós estamos dentro de um processo, eu diria, virtuoso, mas que passa por um alicerce, por uma espinha dorsal, que é a nossa integridade fiscal, que só vai ser dada se nós paralisarmos, ou pelo menos diminuirmos essa velocidade do nosso déficit fiscal. Aqui tem muitos economistas renomados, pessoas que compreendem bastante a questão macroeconômica do país, o cenário fiscal. Agora, me parece óbvio que há necessidade de uma grande concertação, né, de que as pessoas que tenham as suas convicções políticas, que tenham as suas paixões políticas, que são absolutamente normais, recomendáveis e saudáveis no processo da democracia brasileira, resguardadas essas diferenças, precisam entender que, se o Brasil continuar como está, se nós não conseguirmos empreender, levar ao cabo a reforma que nós estamos propondo, mesmo que customizada, né, porque o parlamento certamente terá a capacidade de melhorá-la, de aperfeiçoá-la, de adicionar esse ou aquele artigo, né, nós vamos ter sérias dificuldades a partir do segundo semestre. Basta ver o Boletim Focus, quando é publicado, já dá um frisson. Toda hora é uma reavaliação a menor do PIB e da expectativa. Veja como é que está o mercado de trabalho. E a questão da reação do mercado de trabalho se move pela expectativa daqueles que têm a decisão de empreender, de contratar, de investir a médio e longo prazo. Então, há uma necessidade de nos sentarmos na mesa, e aqui eu quero louvar os piauienses, em especial o seu governador, que em várias ocasiões já nos procurou, colocou as suas dificuldades, que são absolutamente naturais em relação à interlocução com a classe política, né, as convicções partidárias que existem, as defesas que existem, seus pontos de vista, e a possibilidade de confluirmos, de chegarmos a um entendimento nisso. Nós vamos ter agora, nesse mês de maio, esse refinamento do processo junto ao relator e junto à comissão. Acredito que ontem foi uma abertura, eu acredito que positiva, e eu acredito que o ministro não precisará mais ir naquele ambiente, né? Agora vamos deixar os técnicos se debruçarem sobre o processo, né? Vamos ter 10 a 11 audiências públicas, hoje inclusive uma muito boa, né, com o Tafni, o Pedro Neri, o economista Eduardo Moreira e uma outra pessoa lá também ligada ao Postman, né? Então vão haver vários debates a respeito do assunto e do tema com pontos de vista diferentes. Eu não tenho dúvida que no final de maio, princípio de junho,
estará votando já o relatório. Eu tenho a compreensão, governador, que é necessário que a solução seja global. Não adianta o governo federal estar bem, os estados e municípios estarem maus, né? Então, há uma necessidade de que todos estejam dentro do mesmo bojo. Agora é uma concertação política e o senhor é importante, muito importante nesse processo. Então, estamos à disposição aqui. Obrigado pela honra do convite. Parabéns aí à família. E vou terminar dizendo que o fruto não cai longe da árvore. Não é por acaso. Obrigado pela oportunidade.